Você já parou para observar o quanto que os relacionamentos estão ficando cada vez mais escassos, vazios e superficiais? O quanto que os casamentos não duram mais? E o quanto que as pessoas estão cada vez mais se separando com uma facilidade absurda? Pois é. A gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo, porque eu quero trazer alguns pontos que eu acredito que sejam contribuintes para que isso aconteça e como a gente pode olhar para esses pontos e trazer como aprendizados e reflexão também para nós, enquanto mulheres casadas, enquanto estamos dentro de um relacionamento, até para haver uma prevenção, para a gente poder pensar um pouco sobre isso e tratar e cuidar melhor dos nossos relacionamentos, dos nossos casamentos. Vamos lá? Oi, 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 meus amores! Bem-vindos para mais um vídeo do canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Adla Sandra e aqui é o seu ponto de encontro para aquele dedinho de prosa na companhia de um bom café para você viver bem melhor. Bom, o primeiro ponto aqui que eu acredito que seja, assim, bem interessante para a gente parar para pensar um pouco é a questão da pressa. As pessoas estão cada vez mais com pressa. E eu me pergunto, com pressa, eu não sei para quê e onde as pessoas querem chegar. E isso não é só na vida como um todo. Isso é também dentro dos relacionamentos, dentro do casamento. Porque as pessoas elas estão com pressa para acabar logo, para acabar com tudo. Então elas simplesmente acabam e vão embora. Como é que isso acontece dentro de um casamento? Falta paciência, diálogo, as pessoas elas não estão mais com saco, como eu já vi muitas pessoas falarem, né? Elas não têm mais paciência nem com elas mesmas, nem com a vida e nem com o casamento. Sendo que um casamento necessita de paciência, necessita de diálogo, necessita de tempo. E está aí uma coisa que as pessoas não têm mais paciência para esperar, é o tempo certo das coisas. É entender que a vida tem suas fases e que o casamento também tem suas fases e tem os seus próprios desafios, entende? Então, essa pressa exacerbada para acabar com tudo logo, as pessoas estendem para o casamento, porque as pessoas não têm mais paciência para ter uma conversa difícil, por exemplo, para falar dos seus sentimentos, para falar das questões que precisam serem resolvidas. As pessoas não têm mais paciência para resolverem os problemas, deixam acumular situações e quando a bomba estoura já era, às vezes fica muito difícil reverter, entende? Então, essa pressa para acabar demais com as coisas acaba com que leve isso para o casamento e por isso que os relacionamentos não estão durando. Porque essa sensação de ter tudo e muito rápido faz com que as pessoas olhem assim, eu não preciso disso. E faz com que as pessoas fiquem cada vez mais impacientes. Porque hoje, com toda a facilidade que a gente tem, a gente acredita que a vida também é assim. A gente acredita que um relacionamento é como pedir algo num iFood, que você pede, tá ali nas suas mãos. Sendo que um relacionamento precisa de tempo e precisa de paciência. Se você acha que tem que ser tudo logo e que se não é do seu jeito e que se não tá ali do jeito que você sonhou, do jeito que você quer, tem que acabar, infelizmente os relacionamentos realmente não vão seguir porque não dá. Relacionamento é se relacionar um com o outro. Precisa de tempo e também de paciência. O segundo ponto aqui que eu acredito que acaba fazendo com que os relacionamentos não prossigam são as expectativas irreais. Isso mesmo. Gente, se tem uma coisa que nós temos são expectativas irreais sobre o outro. Eu, particularmente, quando eu comecei a namorar o meu marido, eu lembro que eu coloquei uma expectativa muito grande sobre ele e eu idealizei uma pessoa que não existia. Eu idealizei, eu coloquei na minha cabeça uma expectativa, muitas expectativas irreais em cima do meu marido, que era só um namorado na época, porque eu idealizei na minha mente como que seria um homem e eu idealizei um príncipe encantado. Entende? E olha que eu não fui uma adolescente muito sonhadora com esse negócio de casamento não, hein? Imagine as que foram. E então, quando eu me permiti
a namorar alguém, eu idealizei demais, entende? Eu coloquei toda uma expectativa de coisas que eu criei na minha mente, de coisas externas que me influenciaram de alguma forma, entende? E eu criei isso sobre o meu marido. Quando eu comecei a perceber os seus erros, suas falhas, os seus defeitos, eu me frustrei demais. E por muitas vezes eu olhei assim, não, eu não aceito, eu não quero isso, como assim? Foi difícil eu entender isso. E é difícil para algumas pessoas entender que o outro tem a te oferecer é a humanidade dele. O outro não é um príncipe encantado, não é uma princesa encantada. Não, gente, isso só existe nos filmes, isso só existe nos doramas, isso só existe nas novelas. Isso não existe na realidade, entende? Essa questão das expectativas irreais, elas são muito sérias e frustra demais as pessoas não sabem lidar com essas frustrações. Então, quando o outro não cumpre com os famosos requisitos ou com o que a pessoa idealizou e sonhou na sua cabecinha para o outro, aí a frustração bate a porta e a gente simplesmente acha que tem que trocar. Não, peraí, eu não quero lidar com isso aqui. Não foi isso que eu sonhei. Não foi isso que eu criei. Entende? Só que a gente precisa entender que o outro, ele é um ser humano e que o outro tem a sua humanidade, com erros, com acertos, com defeitos, com qualidades, assim como nós, entende? Então é muito difícil a gente entender isso, é algo que você tem que se entender primeiro para que você consiga também lidar com as questões do outro, entende? Essa questão das expectativas irreais, querer que o outro adivinhe o que você está sentindo, querer que o outro seja um príncipe encantado que você viu lá, não sei aonde, ou de toda uma construção que a gente vai construindo na nossa mente ao longo da nossa vida, a gente coloca no outro. E quando o outro mostra a sua vulnerabilidade, quando o outro mostra a sua humanidade, a gente se assusta. Quando o outro mostra as suas falhas, a gente se assusta porque a gente fala assim, não, como assim? Você erra? Não, como assim? Você tem? Não, mas como que você fez isso? Nossa, você entende? Então, assim, muito cuidado com as expectativas irreais. Essas expectativas, essas questões também da gente não conversar com o outro, até mesmo antes de entrar num casamento, é muito séria. A gente precisa ser mais abertos, mais sinceros, terem conversas mais sinceras e honestas para que quando você entrar em um casamento, você não entre toda com essa expectativa irreal sobre o outro, para que não haja essa frustração e, consequentemente, uma separação aí muito rápida. O nosso terceiro ponto aqui, ele é mais reflexivo para a gente pensar um pouco sobre, é que amar também é escolher ficar. Parece que com o tempo, eu não sei o que está acontecendo com as pessoas e a gente se esqueceu disso. Fica um negócio muito ilusório, muito utópico, entende? Onde parece que tem que ser tudo mil maravilhas o tempo todo, sabe? Amar é escolher ficar ainda quando tudo tá um caos, sabe? Amar é escolher ficar ainda que o outro errou ou erre com você, quando o outro te magoou. É quando você olha e vale a pena, quando você olha ali e fala, nossa, aqui tem algo que precisa ainda ser cuidado. Aqui tem algo que a gente precisa continuar a construir, entende? Porque às vezes, gente, é só uma fase, é só um momento. Foi só uma briga boba, foi só uma discussão, foi só erros bobos do dia a dia, entende? E que muitas vezes falta paciência na gente, falta diálogo, falta uma comunicação de fato para que a gente consiga ajustar. Então, o amor, o relacionamento é sobre escolher ficar e sobre os ajustes diários que a gente vai fazendo, entende? Dentro da relação. Não é sobre o outro me fazer feliz o tempo todo. A gente está acostumado com esse negócio do prazer, 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 e parece que a gente não consegue mais lidar com as frustrações. Parece que a gente não consegue lidar mais com as vulnerabilidades do outro, entende? De entender que tá tudo bem, sabe? Então, eu percebo que tem muito isso hoje e as relações elas não conseguem mais serem sólidas, eficazes, entende? Firmes, exatamente por conta disso. Exatamente porque parece que a gente está nesse negócio de querer prazer o tempo todo e de achar que o casamento vai ser isso, que o casamento vai ser em nheco-nheco todo dia, amor, I love you, e que não, o outro não pode fazer nenhum erro, o outro não pode, não. Ai, mas é porque, né? Não, gente. Amar também é escolher
ficar, ainda quando tudo tá um caos, ainda quando as coisas não saem do jeito que você imaginou ou do jeito que você sonhou. É olhar sobre o ajuste diário, sobre a construção diária daquela relação. Isso é o mais importante. O nosso quarto ponto aqui, que prejudica demais e faz com que as relações elas se acabem de uma forma tão rápida como a gente tem visto, infelizmente, é que é aquela sensação de que se quebrar, eu jogo fora. Entende? Agora eu te pergunto, tudo que quebra na sua casa, você costuma jogar fora? Tudo, absolutamente tudo? Não tem nada que você conserte? Não é melhor consertar? Claro, tem casos e casos, tá, gente? Casos e casos. Vou abrir até uma exceção, eu vou abrir aqui um parêntese. Tem casos e casos, ok? Não estou falando de exceções, mas estou falando de via de regra. Na maioria das vezes, a gente costuma consertar. E se você for pobre, então, você tá ligada no que eu tô falando. Que a gente costuma consertar tudo. E dura ainda, ó, às vezes uma vida todinha. Então, assim, isso vale para o casamento, porque as pessoas elas estão usando umas às outras dentro das relações como se fosse algo descartável, como se fosse algo realmente assim, olha, ai, a gente não tem mais aquela química, então assim, ó, não quero mais não. Ah, mas é porque, né, você não tá mais me satisfazendo nisso, naquilo e tal. As pessoas, elas não procuram consertar o que elas já têm, sabe? Elas não procuram ver onde que tá o problema, como a gente pode resolver isso aqui. Ah, não, isso pode resolver dessa forma. Às vezes, as pessoas jogam fora relacionamentos que poderiam ser casamentos maravilhosos, casamentos muito bons, e elas jogam fora por conta que faltou paciência, por conta que faltou um diálogo mais sincero, mais honesto, sabe? Porque faltou realmente olhar para aquele relacionamento e olhar para aquele ser humano como realmente um ser humano. A questão é que a gente está perdendo esse senso realmente de profundidade dentro das relações. E isso é muito triste. Isso é muito triste, a gente tem que pensar realmente sobre isso, sabe? A gente não tem que se contentar com relações vazias, a gente não tem que se contentar em sermos pessoas vazias, em sermos pessoas desinteressantes, entende? Pessoas que estão vivendo por viver as relações e quando o outro não supre ou quando o outro não faz o que você quer, então assim, olha, tchau. Não é assim que as coisas funcionam, entende? Nós temos que parar para entender e compreender mais a humanidade um do outro e a humanidade que há dentro de um casamento. Às vezes eu percebo que a gente tem se esquecido que o outro é apenas o outro, que o outro é um humano como qualquer outro ser humano e que é tão complexo como eu e você. A gente se esquece disso, que há uma complexidade absurda em nós, seres humanos, e que o outro continua a ser o outro, com seus defeitos, com suas qualidades, e é aí onde está a magia das relações reais. É você olhar o outro, é você aceitar o outro como ele é, no sentido das suas qualidades, dos seus defeitos, das suas questões, das suas vulnerabilidades, das suas lágrimas, dos seus sorrisos, entende? E isso é que faz os casamentos realmente durarem. É a gente procurar essa profundidade, é a gente procurar consertar e não jogar fora o que a gente tem, mas procurar realmente ajustar. Lembre-se, o casamento é um ajuste diário, o relacionamento é um ajuste diário, é a gente escolher ficar, é a gente escolher amar e, de fato, a gente querer e fazer dar certo, entende? E que há imprevistos, que há fases, que há desafios, mas que também há muita coisa boa para viver se a gente se permitir a isso, com todas as suas complexidades, desafios e também momentos bons e alegres, como há na vida como um todo. E eu entendo que também as pessoas hoje parece que elas têm medo de apostar no outro. Elas não querem mais apostar no outro por uma série de questões. Mas a verdade é que a vida, como um todo, é um grande risco. A vida não nos dá garantia de nada, entende? Então não dá pra gente ficar pensando, ai, será? Não, a gente tem que viver. E viver da melhor forma possível, da melhor forma que a gente puder viver, com profundidade, com seriedade, mas também com leveza. E eu espero que você leve isso para o seu casamento. Até mais. Grande beijo.